Oi pessoal, tudo bom? Vamos estudar hoje sobre as leis de Ohm. Esse conteúdo é um dos mais importantes aqui dentro da eletrodinâmica. Essa parte que começa as cargas em movimento, corrente elétrica, potencial elétrico, então é uma parte importantíssima. As leis de Ohm. Ohm? Quem foi Ohm? Ohm foi um matemático e físico alemão que muito contribuiu então nesses estudos de eletrodinâmica. Ele descobriu algumas coisas e fez alguns experimentos e se tornou lei. Nós vamos hoje entender qual é a primeira e a segunda lei de Ohm, George Simon Ohm. Pessoal, a primeira lei, o que ele fez então? Vamos lá, primeira lei. Ohm fez diversos experimentos com fios em diversos tamanhos. Então ele pegou vários fios compridos, fios menores, e além dos comprimentos serem diferentes, ele pegou fios também de diâmetros diferentes, espessuras diferentes. Então tinha fio mais fino, tinha fio mais grosso, e ele também pegou alguns materiais diferentes. Então fio de um material, fio de um outro material. E ele começou a fazer então uns testes com esses fios. Ele conseguiu associar esse fio num circuito de tal maneira que ele conseguiu o valor da corrente elétrica que passava por esse fio e o potencial elétrico, o U, que passava por esse fio, no caso a voltagem. Então vamos pensar assim, ele pegou um fio, fez os seus testes, calculou a quantidade de voltagem que o marcador dele acusava e também calculou a quantidade de corrente que passava por esse fio. E aí ele começou a associar essa relação, que U sobre I sempre dava uma constante. Como assim? Ele fez então, pegou um fio, fez esse experimento, fez as suas medidas e pegou a medida da voltagem e dividiu pela medida da corrente. Lembra? Lembra que para nós o U significa diferença de potencial elétrico, né? Nossa DDP, que nada mais é do que a nossa voltagem. E o I significa o que? A corrente elétrica que passa pelo fio. Então, quando ele fazia essas medições, ele percebeu que o valor do U dividido pelo I sempre dava o mesmo resultado, que é um valor constante. A este resultado, ele chamou de R. E chamou isso de resistor. Então, ele pensou assim, então essa constante é U sobre I. Toda vez meu U sobre I vai dar um valor constante, que ele chamou de R. Resistor. O que é um resistor? Pessoal, um resistor nada mais é do que um objeto, do que um dispositivo colocado em alguns circuitos elétricos. Só que o que acontece? Quando a corrente elétrica passa pelo fio, ao passar pelo resistor, ela vai ter uma queda de diferença de potencial, uma queda de tensão elétrica. Ou seja, quando a corrente vai passar pelo resistor, ela sofre uma certa resistência ao passar ali pelo resistor. Então aqui a gente vai ter uma diferença entre resistência e resistor. Resistor é o objeto em si, o objeto físico, tá? O dispositivo ali colocado no circuito. E resistência seria então a dificuldade que os elétrons têm ao passar por aquele objeto. Para nós aqui, muitos exercícios ele vai falar, né? Calcule a resistência elétrica, qual o valor do resistor. Pra gente aqui, resistência e resistor, né, não tem tanta diferença no caso nas fórmulas, porque a gente vai chamar tudo isso aqui de R. Então, qual é a resistência? É U sobre I. Qual é o valor daquele resistor? U sobre I. Mas existe essa diferença, tá? Resistor é um objeto em si e resistência, então, é uma característica, né, maior, é uma dificuldade que os elétrons têm de atravessar esse objeto. Mas então, ó, fácil de pensar no seguinte, ó, pra gente memorizar essa fórmula mais facilmente, fazendo aqui uma regrinha de 3, nós chegamos então que o U é igual ao R vezes I, tá? Eu prefiro usar a fórmula dessa maneira aqui, eu acho mais prático de memorizar. Então, quem é a primeira lei de Ohm?
A primeira lei de Ohm é o potencial elétrico é igual ao valor dessa resistência vezes a corrente. U igual a R vezes I. Fórmula do URI, tá? Vamos lembrar assim, URI. Qual é o URI? U igual a RI. Em alguns livros, né, em algumas videoaulas, vocês vão encontrar no lugar do U o valor V. Muitos preferem chamar, algumas pessoas, né, preferem chamar de V. Então é comum encontrar, né, V igual a R vezes I, tá? Mas aqui a gente vai usar o U. Então, Ohm descobriu essa relação. E aí o que ele fez, né? A gente consegue visualizar isso num gráfico de uma forma melhor. Como essa relação é proporcional, então nós temos que um gráfico de potencial elétrico, né, dado em volts, e de corrente elétrica, que é dado em ampere, nós temos então um gráfico de um resistor ôhmico. Por que ôhmico? Porque obedece às leis de Ohm. Um gráfico, um sistema, ele é considerado sistema ôhmico quando essa lei é verdadeira para aquele sistema. Para qualquer valor de U correspondente ao I, eu tenho o mesmo valor de R constante. Por exemplo, vamos imaginar, para um certo valor de corrente, eu tenho um certo valor de voltagem. Vamos supor que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 12 volts. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho, por exemplo, 24 volts. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho o quê? 36 volts e assim por diante. Então o que a gente percebe? Um gráfico linear, uma reta linear proporcional, que se eu fizer o valor de U sobre o valor de I, vai dar sempre um valor constante para R. Então, ó, 36 dividido por 3 é a mesma coisa que 24 dividido por 2, que 12 dividido por 1, né? Aplicando então U igual a RI, vou pegar aqui esse ponto. Então esse ponto vale 24 volts. Aqui eu tenho uma corrente de 2 amperes. Então, como está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter que meu R, a minha resistência elétrica, vai ser 24 dividido por 2, que vai dar 12. Agora, 12 o quê, né? Qual é a unidade de medida de resistência? Sabemos que a DDP, então, é dada em volts, que a corrente é dada em ampere. E temos, então, agora o resistor. Em homenagem a ele, a George Simon Ohm, né, o seu sobrenome Ohm, a unidade de medida a gente lê ela como Ohm. E o símbolo é este aqui, ó, é o ômega maiúsculo do alfabeto grego. Então, resistência 12 ohms, tá? Então, essa é a medida aqui, ó, para resistor. Nós temos, então, que isso daqui, né, vou escrever aqui, resistência, né, vou escrever como resistência elétrica. O que é essa resistência? Ela é dada como Ohm. Ohm, então, que parece aquela ferradurinha ali do cavalo, tá? Mas esse é o símbolo no Sistema Internacional de Medidas. A gente está falando tudo relacionado ao Sistema Internacional. Então, qual é a primeira lei de Ohm? Que U é igual a R vezes I. Para qualquer valor, né, de U proporcional a I, eu tenho um valor constante que ele chamou de resistência elétrica. Interessante, né, que ele mudou o material, mudou o comprimento do fio, mudou algumas coisas e chegava nessa mesma relação. Mas será que ele conseguiu essa relação para 100% dos casos que ele fez seus experimentos? Não, não conseguiu. Então, para a maioria dos casos, né, nós vamos estudar mais propriamente esse tipo de caso que o sistema é ôhmico, tá? Mas existe o gráfico quando ele é um sistema não ôhmico. Não ôhmico porque não obedece às leis de Ohm, ou seja, não é válida essa relação de U sobre I ser uma constante. Então, o sistema que não é ôhmico, nós podemos representar graficamente da seguinte maneira. Percebe? Não é uma reta linear. Parece um pouco mais aí com uma exponencial, né? Com uma curva. Ou seja, um valor de I não corresponde proporcionalmente a um valor de U. Então, esse é chamado de sistema não ôhmico, que não obedece às leis de Ohm. Lembrando que vamos ficar mais nesses casos aqui, onde essa lei é verdadeira, tá? Então essa é a primeira lei de Ohm, certo?
resume na fórmula U igual a R vezes I, tá? Mas qual será então a segunda lei de Ohm? Vamos pensar aqui, ó. A segunda lei é uma lei que ele não somente pensou na corrente elétrica e no potencial elétrico para achar essa resistência. Ele pensou nas características físicas dos fios que ele tinha em mãos. Então, aqui vale o comprimento do fio. Ah, será mais comprido, será mais curto. Pensou na área, né? No caso aqui no diâmetro desse fio, né? Tem fio com uma espessura menor, uma espessura maior, ou seja, uma área menor e uma área maior. Então, será que esses fatores, a espessura, que seria a área ali da seção reta transversal, o comprimento interfere também no cálculo dessa resistência, né? Ao passar a corrente ali, será que vai ser difícil ou fácil passar por ali? Então, nós temos a segunda lei de Ohm. Também se resume numa fórmula, numa relação que é a seguinte. Para calcular a resistência elétrica, que é a mesma resistência elétrica, tá? A gente tem aqui o Rho L sobre A. Então, isso aqui é uma outra relação. Ou seja, aqui nessa situação, o L, nós vamos ter o L como comprimento do fio. Sistema internacional dado aqui em metros. Nós temos o A de área. Ah, mas que área que é essa, né? A área dada no sistema internacional em metros quadrados. Aqui no caso, pessoal, imagina o fio, ele tem um formato cilíndrico. Então, imagina que eu tenho, né, um fio aqui cilíndrico. Então, o L vai ser o quê? O comprimento do meu fio. Essa área é como se eu pegasse e cortasse uma fatia desse fio. Imagina que você tem uma cenoura, um pepino, um legume que você vai cortar e fatiar. Cada fatia, aqui para nós chamamos de seção reta transversal. É uma seção que a gente corta transversalmente e é como se a gente tivesse um círculo. Imagina, um círculo atrás de outro vai formar um cilindro. Fatias de círculo formam um cilindro. Então, cortando aqui uma fatia desse fio, nós temos então a área, que vai ser a área do círculo. A área do círculo, lembra qual é? Π vezes raio ao quadrado, tá? Então, no exercício, caso precisar achar essa área, é o valor do π vezes o valor do raio ao quadrado. Mas, geralmente, até né, ele não está interessado muitas vezes na área, ele vai até nos dar a área para calcular outras coisas, inclusive a resistência. Mas está faltando uma letrinha. O que significa, então, essa letrinha esquisita? Isso é um P? Não, isso não é um P. Isso é um Rho, do alfabeto grego também. Percebe que em física a gente usa muitas letras gregas para representar algumas coisas, né? Algumas características dos nossos estudos. E o Rho, que é a letra P do alfabeto grego, ele representa para nós a resistividade. Resistividade. Essa resistividade, ela é dada por Ohm vezes metro, tá? A medida aqui do sistema internacional, Ohm vezes metro, tá? O que significa isso? Esse valorzinho que é multiplicado aqui pelo comprimento dividido pela área, ele depende do tipo de material que está sendo analisado. Então, qual é o material do seu fio? É um fio de cobre? Então, eu vou ter uma resistividade. Ah, é um fio de aço? Então, eu vou ter uma outra resistividade. Para cada tipo de material, você vai ter, então, um valor referente a este material. Então, é uma constante, depende do material. Claro que você não vai ficar decorando cada material, que valor que representa de resistividade. Existem tabelas nos livros que a gente encontra esses valores, né? Isso não é o importante. O fato é que você tem que entender o que significa essa constante aqui. Então, Ohm, ele descobriu essas duas leis, né? A primeira lei, como calcular essa resistência elétrica diante da voltagem e corrente que passa ali no circuito. E como calcular essa resistividade, a mesma aqui, a resistência, né? Desculpa, a resistência, pensando nas características físicas desse fio, que é o comprimento e a área, tá?
Mais um detalhe interessante aqui pra gente fechar essa segunda lei. O que acontece aqui, ó? Você acha que o comprimento do fio interfere no valor dessa resistência? Se eu tenho um fio mais longo, será que é mais fácil ou mais difícil os elétrons passarem? Se eu tenho um fio mais curto, é mais fácil ou mais difícil? Vamos pensar? Então, ó, se eu tenho um fio aqui, um tamanho L, aí imagina que eu vou ter um fio maior, vou chamar aqui de L1. Então, o que acontece? O fio sendo mais longo, vai demorar mais para os elétrons atravessarem esse fio. Então, esse fio vai oferecer uma resistência maior. Significa que, então, o comprimento do fio e essa resistência, eles são grandezas diretamente proporcional. Quanto maior o tamanho do fio, maior o valor dessa resistência. Menor o valor do fio, menor o valor dessa resistência. E com relação à área também. Imagina, eu tenho uma área maior e uma área menor. Na área maior passa uma quantidade bem maior de elétrons. Na área menor já passa menos. Então, qual vai oferecer uma maior resistência? Maior resistência vai oferecer a área menor. Porque sendo uma área menor, vai ser mais difícil dos elétrons passarem. Numa área maior, nossa, eles passam bem mais fácil. Então, a gente percebe que a área e a resistência são grandezas inversamente proporcional. Quanto maior for a área, menor a resistência. Quanto menor for a área, maior a resistência. E aqui, então, se resume a primeira e a segunda lei de Ohm. Lembrando, primeira lei, U igual a R vezes I. E segunda lei, R igual a ρL sobre A. Tá? Então, vamos lembrar dessas fórmulas que são muito importantes. Lembrar desses conceitos de resistência, porque logo mais vamos entrar nos circuitos elétricos e aí sim nós vamos usar bastante essa relação das leis de Ohm. Tudo bom? Até a próxima. Tchau, tchau.